Olá, turma, olá, galerinha dos oitavos ano A, B e oitavo ano D. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de novembro de 2020, nós vamos fazer a correção na nossa aula remota. Nós vamos fazer a correção da atividade deixada no dia 4 de novembro, quarta-feira passada, que foi as questões 7 e 8 da página 124. Tá bom, pessoal? Na questão 7, nós temos aqui, ó, o P, que tem esse trinômio, e temos o Q, que tem esse outro trinômio. E na letra A questão está pedindo para calcular P mais Q. Então, quem é P? P é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy. Mais, quem é Q? Então, vou colocar entre parênteses que vai ser 2x ao quadrado mais 8xy menos 3y ao quadrado. Eliminando esse parênteses, pessoal, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy, mas, sendo fora do parênteses, não vai mudar nenhum sinal de dentro. Ou seja, mais e mais continua mais 2x ao quadrado, mais e mais continua mais 8xy, e mais e menos fica menos 3y ao quadrado. E agora vamos ver quem são semelhantes. Tem algum termo semelhante a x ao quadrado? 2x ao quadrado. Então vai ficar 1 mais 2, 3x ao quadrado. Tem semelhante a y ao quadrado, menos 3y ao quadrado. 1 menos 3 dá menos 2y ao quadrado. E semelhante a xy, tem 8xy. 8 menos 5, 3xy. Está encontrado o valor de P mais Q. Esse é o resultado de P mais Q. Vamos agora encontrar na letra B o valor de P menos Q. Então, vai ser dessa mesma forma, só que ao invés desse mais, vai ser menos. Então, vai ficar, pessoal, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy menos 2x ao quadrado mais 8xy menos 3y ao quadrado. P menos Q vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 5xy. E agora vamos fazer a regra de sinais, que o sinal sendo negativo quer dizer que é o oposto. Então, vamos mudar o sinal de todos os termos que está entre parênteses. Menos e mais dá menos 2x ao quadrado, menos e mais dá menos 8xy, e menos dá mais 3y ao quadrado. Vamos ver quem são semelhantes, pessoal. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos 1x ao quadrado. Menos 1x ao quadrado. Semelhante a y ao quadrado, nós temos 3y ao quadrado. 1 mais 3 dá 4y ao quadrado. E semelhante a menos 5xy, temos menos 8xy. Sinais iguais, soma. 8 e 5, 13. Menos 13xy. Esse é o valor de P menos Q. Que é a letra B. Na questão 8, pessoal, nós vamos iniciar aí na letra A. Vamos tentar eliminar os parênteses. Vai ficar 15A menos 7B mais 4C. O sinal fora do parênteses é positivo, quer dizer que não vai mudar os sinais que estão dentro. Então, vai ficar menos 8B mais 3C menos 9A. Quem é semelhante a 15A?
menos 9A. Então, 15 menos 9 dá 6A. Quem é semelhante a menos 7B? Menos 8B. 8 e 7, sinais iguais, soma. Dá 15. Então, menos 15B. E semelhante a 4C é 3C. 4 mais 3 dá 7. 7C. É a resposta da letra A. Na letra B, pessoal, nós temos dois trinômios, né, e vamos eliminar os parênteses. Vai ficar 2y ao quadrado menos 3ay mais 4a ao quadrado. Sinal fora é menos, quer dizer que é o oposto de cada termo desse. Então, vamos mudar os sinais dos termos que estão entre parênteses. Fica menos ay, menos e menos dá mais 5y ao quadrado, menos e menos dá mais a ao quadrado. Quem é semelhante a 2y ao quadrado? 5y ao quadrado. 2 mais 5, 7y ao quadrado. Quem é semelhante a menos 3ay? Menos ay. Menos 3 e menos 1, sinais iguais, somamos. Então, vai ficar menos 4ay. E semelhante a 4a ao quadrado, a ao quadrado. 4 mais 1, 5a ao quadrado. Essa é a resposta da letra B. Na letra C, pessoal, nós eliminamos os parênteses, vai ficar 3a ao cubo, menos 2a ao quadrado b, mais 5ab ao quadrado, menos 6b ao cubo. O sinal fora do parênteses é positivo, quer dizer que não vamos mudar os sinais que estão dentro. Então, vai ficar 7a ao quadrado b, menos 5a ao cubo, mais b ao cubo, menos 6ab ao quadrado. E agora vamos ver quem são semelhantes. 3a ao cubo, menos 5a ao cubo. 3 menos 5 dá menos 2a ao cubo. Quem é semelhante a menos 2a ao quadrado b? 7a ao quadrado b. 7 menos 2, 5a ao quadrado b. Quem é semelhante a 5ab ao quadrado? Menos 6ab ao quadrado. 5 menos 6, menos 1. Menos 1ab ao quadrado. E semelhante a menos 6b ao cubo, temos b ao cubo. 1 menos 6, menos 5b ao cubo. Aí a letra C de casa. Letra D. Na letra D, pessoal, eliminando os parênteses, vai ficar x ao quadrado, menos 3xy, mais y ao quadrado, menos x ao quadrado, y ao quadrado. O sinal é positivo, quer dizer que não mudamos os sinais de dentro. Então, permanece x ao quadrado, mais 5x ao quadrado, y ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 3xy. Quem é semelhante a x ao quadrado? X ao quadrado. 1 mais 1, 2x ao quadrado. Quem é semelhante a menos 3xy? Menos 3xy mais 3xy. Mais, são opostos, eles se anulam. Quem é semelhante a 5ay ao quadrado? Y ao quadrado. Então, y ao quadrado mais y ao quadrado, 2y ao quadrado. Quem é semelhante a x ao quadrado ou y ao quadrado? 5x, x ao quadrado e y ao quadrado. 5 menos 1, 4, x ao quadrado e y ao quadrado. Essa é a
A resposta da D. Ah, professor, mudou aqui a ordem. Tem problema? Não. Mesma resposta. Na letra E, pessoal, eliminando os parênteses, vamos ficar com A ao quadrado menos 1,6B ao quadrado mais 0,9C ao quadrado. O sinal é negativo, quer dizer que é o oposto de todos os que estão dentro do parênteses. Então, mudamos os sinais de dentro. Menos 0,8 ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 1,7c ao quadrado. E agora vamos ver as semelhantes. Semelhante a a ao quadrado é menos 0,8 ao quadrado. 1 inteiro menos 8 décimos, nós vamos ficar com 0,2 ao quadrado. Semelhante a menos 1,6b ao quadrado, temos 1b ao quadrado. 1 menos 1,6 dá menos 0,6b ao quadrado. E semelhante a 0,9c ao quadrado é menos 1,7c ao quadrado. Conserva o sinal do maior, que é menos 1,7. 1,7 menos 9 décimos, nós vamos ficar com 8 décimos. 0,8c ao quadrado. Bom, pessoal, essa é a resposta da letra E. Na letra F, pessoal, nós vamos ficar com 7a ao quadrado menos 3ab mais 2b ao quadrado. O sinal é negativo, invertemos todos os sinais de dentro do parênteses. Então, vai ficar menos 3a ao quadrado, mais 5ab, mais c ao quadrado, mais 3b ao quadrado. O sinal é mais, conserva o mesmo sinal que está entre os parênteses, mais c ao quadrado. E agora vamos ver que são semelhantes. Semelhante a 7a ao quadrado, nós temos menos 3a ao quadrado. 7 menos 3 dá 4a ao quadrado. Semelhante a menos 3ab, nós temos 5ab e menos 6ab. Então, vai ficar, juntando os negativos, 3 e 6 dá 9. 5 menos 9 dá menos 4ab. Juntando os semelhantes a 2b ao quadrado, nós temos 3b ao quadrado. 2 mais 3 dá 5b ao quadrado. E semelhante a c ao quadrado, nós temos c ao quadrado. 1c ao quadrado mais 1c ao quadrado dá 2c ao quadrado. É a resposta da letra F. Na letra G, pessoal, nós temos 0,9x ao cubo menos 1,8x mais 1. Sinal positivo não inverte os sinais de dentro. Então, vai ficar menos 1,3x ao quadrado mais 2,6x menos 2. Sinal negativo inverte todos os sinais que estão dentro. 0,7x ao cubo mais 1,6x ao quadrado menos 0,4x menos 5. E agora vamos ver os semelhantes. 0,9x ao cubo com menos 0,7x ao cubo. 9 menos 7 dá 2, então vai ficar 0,2x ao cubo. Vamos organizando. X ao cubo, então vamos pegar agora o x ao quadrado. 1,3 e 1,6 positivo. 1,6 menos 1,3 dá 3 décimos. Então, mais 0,3x ao quadrado. Agora o que tem x? Tem 1,8 negativo, 2,6 positivo e menos 0,4x. Juntando os negativos, 1,8 com 0,4 dá 2,2. 2,6 menos 2,2 dá 0,4.
x. E semelhante a 1, nós vamos ter menos 2 e menos 5. Menos 5 menos 2 dá menos 7. 1 menos 7 dá menos 6. É a resposta da letra G. Na letra H, pessoal, da mesma forma, vamos eliminar os parênteses. KB mais A ao quadrado, B ao quadrado, menos 7A e menos B. Sinal negativo inverte todos os sinais de dentro. Menos 4A ao quadrado, B ao quadrado, mais 7A, menos 3B, mais AB. Sinal positivo, conserva os mesmos sinais. 4B, 5A, 2B2. E agora, quem é semelhante a ao quadrado, B ao quadrado? Menos 4 e 5. 5 mais 1, 6. 6 menos 4, 2 ao quadrado, B ao quadrado. Quem é semelhante a AB? AB, nós temos AB. 1AB mais 1AB, 2AB. 2AB. Quem é semelhante a 7A? Menos 7A é mais 7A. Opostos se anulam. Quem é semelhante a menos B? Menos 3B mais 4B. 3 e 1, 4 negativo com 4 positivo também se anulam. Então, resposta 2A do B, 2A ao quadrado, B ao quadrado, mais 2AB. E finalizando a nossa correção, pessoal, nós temos a letra I, que vai ficar 7y ao cubo, menos 2y ao quadrado, mais 3y, menos 5. Menos 5. Sinal positivo, permanece os mesmos sinais de dentro. Menos 4y, mais 9. E sinal negativo, inverte todos os sinais de dentro. Menos 5y ao cubo, menos 4y ao quadrado, mais y menos 1. E agora vamos ver quem são semelhantes. Quem é semelhante a 7y ao cubo? Menos 5y ao cubo e mais y ao cubo. Então vai ficar 7 mais 1, 8. 8 menos 5, 3y ao cubo. 3y ao cubo. Quem é semelhante a menos 2y ao quadrado? Menos 4y ao quadrado. 2 e 4 negativo, vai ficar 6 negativo. Quem é semelhante a 3y? Menos 4y mais y. 3 mais 1, 4 menos 4, se anulam. E semelhante a menos 5, é mais 9 e menos 1. 5 e 1, 6 negativo. 9 menos 6 dá 3 positivo. É a resposta da letra I. E com isso nós finalizamos a nossa atividade remota do dia 11 de novembro de 2020. Bom, pessoal? Até a nossa próxima aula.